Boa noite. Moraes torna públicos vídeos e áudios da delação de Mauro Cid. Denunciado pela PGR, Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. Mauro Cid falou sobre tentativa de golpe durante delação premiada. Em delação, Cid fala sobre áudio da filha que foi vazado e chora. Moraes dá bronca em Cid e relembra obrigações da delação premiada. Em delação, Mauro Cid diz que Bolsonaro pressionou defesa para apontar fraude em urnas. Ministro da Defesa foi pressionado a não divulgar o laudo. Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. Tudo isso e mais agora no meu canal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, tornou públicos, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, os vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Os depoimentos foram colhidos no ano passado pela Polícia Federal, PF. O sigilo da transcrição já tinha sido derrubado na quarta, mas as mídias ainda não estavam disponíveis para acesso público. Um dia antes da transcrição vir a público, na terça, 18, a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou Bolsonaro pelos seguintes crimes: liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e a deterioração de patrimônio tombado. Se a denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, STF, Bolsonaro se tornará réu e passará a responder a um processo penal no tribunal. Agora eu falo para vocês que Moraes deu bronca a Cid e alertou sobre regras da delação. Em um dos vídeos divulgados, o ministro Alexandre de Moraes dá uma bronca em Mauro Cid, porque recebeu relatórios da Polícia Federal que mostram contradições, omissões e mentiras que o ex-ajudante de ordens teria contado durante depoimentos de colaboração premiada. A legislação prevê que, caso o colaborador omita ou apresente informações falsas, os benefícios do acordo podem ser revogados. Moraes lembra que uma eventual revogação poderia prejudicar, além do ex-ajudante de ordens, familiares de Cid, como o pai e a filha do delator. Moraes cita que a Procuradoria-Geral da República já havia pedido a prisão preventiva de Mauro Cid por conta dessas omissões e mentiras que vieram à tona após a operação da PF que investigou o chamado Plano Punhal Verde-Amarelo, o qual previa os assassinatos de Lula, Alckmin e do próprio Moraes. Agora eu vou falar para vocês que Bolsonaro ele pressionou o ministro da Defesa, assim diz Mauro Cid. Em um dos vídeos, o tenente-coronel Mauro Cid relata que o ex-presidente Jair Bolsonaro pressionou o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, a escrever um relatório sobre as urnas eletrônicas que fraudes haviam sido encontradas nos sistemas de votação. Segundo Cid, após a pressão foi feita uma, abre aspas, construção, fecha aspas, textual, que apontava que o sistema eletrônico de votação não é auditável, o que já foi desmentido pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E conforme o relato de Cid, a conclusão do relatório foi a de que não era possível comprovar suspeitas infundadas de fraude. Abre aspas, o presidente queria que ele, ou então ministro da Defesa,
escrevesse que tivesse fraude, fecha aspas, afirmou o militar. As Forças Armadas foram chamadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a participar de uma comissão de acompanhamento das eleições. Por isso, o relatório foi preparado pelo Ministério da Defesa. Segundo Cid, Bolsonaro mantinha a chama acesa. Em outro vídeo, Cid diz a Moraes que recebia milhares de mensagens de apoiadores e aliados do ex-presidente cobrando que Bolsonaro e as Forças Armadas tomassem alguma atitude para permanecer no poder. Abre aspas, perguntavam se a gente não ia virar a mesa, fecha aspas, declarou. Segundo Cid, após a eleição de Lula, Bolsonaro mantinha, nos diálogos com aliados, a chama acesa, entre aspas, de que alguma coisa poderia acontecer, como o surgimento de relatos de que o processo eleitoral havia sido fraudado, o que não aconteceu. Abre aspas, ele tinha a esperança que, até o último momento, ele até falou, Papai do Céu sempre ajudou a gente. Vamos ver o que aparece aí. Que até o último momento fosse aparecer uma prova cabal de que houve fraude nas urnas. E aí sim, que todo mundo visse, aí teria o povo na rua, a mobilização, as forças armadas, era isso que passava na cabeça do presidente. Fecha aspas, declarou. A seguir, denunciado pela PGR, Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, classificou nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, ontem, como narrativa o conteúdo da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra ele e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Não tenho obsessão pelo poder. Tenho paixão pelo nosso Brasil. Ao contrário de alguns poucos aqui, em Brasília, que no momento mandam muito, eu estou com a consciência tranquila. Eles ou nada mais têm contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investiram pesadamente agora nessa última. Golpe, declarou o ex-presidente em um evento para afiliados do PL. Jair Bolsonaro disse que todo o processo se resume a um, abre aspas, golpe da Disney, fecha aspas, uma referência à sua viagem aos Estados Unidos depois de deixar o Planalto. Eu estava lá nos Estados Unidos. Com o Pato Donald e o Mickey. E tentei dar o golpe no dia 8 de janeiro aqui, afirmou. A uma plateia cheia de aliados e apoiadores, Jair Bolsonaro ironizou ainda sua eventual prisão. O tempo todo falam, vamos prender o Bolsonaro. Caguei para a prisão, disse. Sobre a inelegibilidade, Bolsonaro disse que podem existir pessoas, abre aspas, mais preparadas, fecha aspas, do que ele, mas que somente ele tem o, abre aspas, couro mais grosso, fecha aspas. O ex-presidente fez ainda apelos aos correligionários para que deem a ele, abre aspas, 50% dos deputados eleitos para a Câmara e 50% dos senadores eleitos para o Senado, fecha aspas, no ano que vem, 2026. Abre aspas, eu mudo o destino do Brasil com essa bancada, fecha aspas, afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a anistia a condenados, Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quinta-feira, ontem, que sua prioridade é a aprovação de um projeto no Congresso que perdoa condenações de vândalos condenados
pelas depredações às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O evento no qual Bolsonaro se pronunciou em Brasília estava repleto de participantes que afirmaram terem sido presas nos atos. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez o apelo pessoalmente a parlamentares aliados na Câmara e no Senado. As duas casas têm projetos para perdoar condenações criminais de vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 2023. O texto mais avançado está na Câmara dos Deputados e aguarda análise de uma comissão especial que ainda não foi instalada. Pelo projeto, todos que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas, entre 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor da lei. E para terminar a edição de hoje, a última versão do relatório da proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Sergipe, não anistia, porém, crimes como depredação a patrimônios públicos e históricos. Eu termino por aqui. Boa noite para você e até amanhã.